Meus amigos patriota brasileiro, veja que ponto chegamos. Temos mais ou menos aí 1.600 dias da nossa nação comandada por esse falso presidente. A nossa nação totalmente declinada, fragmentada, onde o povo brasileiro, toda a nação brasileira desorganizada por um falso homem e por um falso presidente. Na linha do tempo, antes dele assumir a presidência, ele tinha que render homenagem a dois homens importantes em sua vida. Paulo Marinho, o empresário do Rio de Janeiro, que colocou toda a sua estrutura para que ele pudesse realmente usufruir, e Gustavo Bebiano. Então veja que a lealdade de homem a esses homens, até hoje ele deve. Um já faleceu, está lá em cima, e o outro está agora realmente tomando as suas necessidades de falta de lealdade que esse presidente teve. E o que acontece com a nação hoje? É uma nação sem presidente. Nunca realmente tivemos um presidente tão banana no planeta igual a esse Jair Bolsonaro, onde ele foi eleito democraticamente e através dessa democracia, todos os domingos ele fica realmente fazendo uns rolezinhos contra um sistema democrático. Agora, o que mais realmente me atormenta são os generais, que são homens que sabem pensar muito bem, o seu Augusto Heleno, o seu Eduardo também, Pazuello, e o general também Ramos. O grito que eu coloco na nação é que esse falso presidente, ele só governa para os ignorantes ministros, que é de baixo escalão também, tão ignorante e tão burro como ele. Agora, esses ministros, você pensa que eles estão aí para trabalhar para a nação, para o povo? Não. Eles estão como o papagaio do falso presidente. Quem são eles? Damares Alves, aqui está ela. Onyx Lorenzoni, aqui está ele. Ernesto Araújo. Abraão von Traub, que é o ministro da Educação. E Ricardo Salles. Veja que são todos eles um conjunto de ministros incompetentes, que só repetem o que o presidente fala. São os verdadeiros papagaios. Como pode um ministro da Educação ser tão desonesto, ser tão desonrado, a ponto de não ter um projeto para a educação, mas falar dos poderes, falando que são vagabundos. Vagabundo é esse ministro. Vagabundo é quando ele fala que não tem respeito aos índios. Os índios nunca colocaram a bunda dentro de uma universidade ou dentro de uma cadeira escolar, mas tem muito mais cultura do que ele, do que esse vagabundo aí, ministro da Educação. O outro não sabe reconhecer quem é o país mais importante para o Brasil hoje. O país mais importante para o Brasil é a China. Tanto tem poder econômico como tem força de trabalho. E é o melhor parceiro que o Brasil tem hoje no planeta. E esse Ernesto Araújo não reconhece isso. O ministro também, Ricardo Salles, não sabe valorizar o patrimônio que o Brasil tem. O Brasil é o maior patrimônio natural do planeta e não sabe zelar os interesses da natureza. Esse Onyx Lorenzoni, por exemplo, você veja que ele não sabe implantar uma campanha competente para a nação. Veja que tudo dele é desorganizado. Não organizou o recebimento dos invisíveis. Essa outra aqui também, essa Damares Alves, só faz repetir como papagaio o que esse falso presidente também promove a nação. Veja o que aconteceu com os ministros mais importantes da sua governança. Tivemos aqui o ministro Henrique Mandetta. Há 75 dias atrás, esse brilhante ministro
tinha uma equipe no Ministério da Saúde extremamente competente. O que é que fez esse excelente ministro? Todo dia, às 5 horas, falava com a nação, de uma forma clara, transparente, unindo os municípios, unindo os estados, unindo todos os profissionais da medicina, os verdadeiros combatentes dessa guerra, onde esse ministro, tão brilhantemente, colocou de forma clara e transparente toda essa doença, dia a dia, e fazendo um levantamento histórico do passado, falando que essa doença era um vírus muito competente, fora do corpo ele não valia nada, mas quando entrava no corpo, era um vírus bastante competente e bastante eficiente. Aí o que aconteceu? O melhor ministro, ele faz realmente um terror enorme para demitir o ministro. Quando demitiu o ministro, tinha mais ou menos 1.600 mortos. Hoje, nós temos mais de 29 mil mortos na nossa nação. Depois de tirar o Henrique Mandetta, trouxe um outro ministro, Nelson Teixe, muito competente também. Mas, coitado, no primeiro dia, quando ele falou que estava alinhado com esse falso presidente, eu temi. Mas ele não ficou nem 30 dias, porque realmente ele não ia colocar a sua reputação nos braços desse falso competente. Conclusão, se exonerou. Pediu demissão, porque não aguentava as colocações ignorantes desse presidente. Tivemos também o Sérgio Moro também. Sérgio Moro. O que fez esse falso presidente, esse falso comandante com o Sérgio Moro? Quando o homem, quando não era presidente ainda, a sua palavra mentirosa também não foi honrada. Quando realmente assumiu a presidência, veio dia a dia destruindo a reputação do seu Sérgio Moro. Sérgio Moro não teve mais como combater a corrupção. A única coisa importante que o Sérgio Moro tinha era o controle da Polícia Federal para os casos. Ele não deixou a Polícia Federal fazer todo o inquérito das rachadinhas. Um homem que ficou 29 anos no Congresso Nacional sabe muito bem, esse falso presidente, o que é rachadinha, o que é rachadão. Ele sabe, porque ele ficou 29 anos dentro do Congresso Nacional e sabe perfeitamente todos esses movimentos que tem na nossa nação. Aí o que aconteceu? Queria ter o controle também da Polícia Federal, querendo demitir os homens que Sérgio Moro tinha como confiança dentro da Polícia Federal, fazendo uma interferência direta. Aí o seu Sérgio Moro, quando tomou conhecimento que ele demitiu o seu braço direito da Polícia Federal, não restou outra opção. Só restou mesmo pedir a demissão. É outro homem brilhante, acima da média também, que não aceita a governança desse falso presidente, desse burrão presidente, desse ignorante presidente. E temos aqui também um general também nesse histórico também, o general Santa Cruz. Então são 4 homens brilhantes que não aceitam ser papagaio desse falso presidente. Um homem que até hoje não reconhece esse competente vírus aqui. Queria fazer interferência direta na Polícia Federal. Todos os domingos fazia rolezinho com os bandidos dele, com a fake news dele, com a milícia mentirosa dele, porque ele é o mentiroso, ele é o capitão mentiroso, ele é o chefe da mentira, onde está instalado dentro do Planalto e fazendo aos domingos rolezinho de um presidente eleito democraticamente, querendo fechar o Congresso Nacional, querendo fechar o Supremo e dando coisa à nação. Nós colocamos ele, foi para ser o nosso comandante maior. Mas é um homem que todos os domingos só se preocupa em fazer, com esses grupinhos aí nos cercadinhos, contra a democracia. E as suas visitas, o Toffoli, as suas visitas
é um general sendo congratulado, mas não faz durante 70 dias de doença, nunca fez uma visita a um hospital de qualquer município, de qualquer estado. Ô generais, generais, os senhores que pensam muito bem, que estudaram, que têm um conhecimento, que têm inteligência, como Hamilton Mourão e Braga Neto, por favor, contenha esse falso presidente. Nós não podemos aceitar um presidente tão mentiroso, tão falso, que está declinando a nossa nação, a nossa pátria. Ó Forças Armadas, que tem uma força de dar ordem, de organizar e obedecer às leis. Esse falso presidente quer ser a Constituição, quer ter o poder. A imprensa importante que nós temos aqui na nossa pátria manda o jornalista calar a boca, como se fosse realmente um tirano. Nós não podemos aceitar em nossa nação, em nossa pátria amada, tão sofrida como agora, um falso presidente desorganizando, descontrolando, declinando a nação, quebrando a nossa nação, rompendo, metindo. É um presidente banana, não é um homem, é um banana. E tem o seu bananinha também, que foi eleito democraticamente e querendo fazer ameaças, tanto o pai como o filho querem fazer ameaça de terror, de golpe. Não existe isso. É bom que seja caçado também pelo Congresso Nacional esse bananinha. Não pode esses ministros falando de maneira tão desorganizada e não servindo a nação. Os ministros aí, que eu já falei, que são os burrinhos também, os papagaios, muito parecidos com ele, só quer saber de fazer campanha para esse falso presidente. Os ministros têm que trabalhar para o povo, para a nação. Por favor, generais, não aceite, vamos conter, vamos parar com isso, com essas ameaças, com essas mentiras e diminuindo a nossa nação. General também Augusto Heleno, o senhor não pode, general, o senhor falou que o Brasil é um grande país, o senhor não pode aceitar fazer rolezinho com ele no domingo, de helicóptero ainda mais, de helicóptero, voando o Planalto, os três poderes, para um rolezinhos de uma política criminosa, querendo fechar o Congresso, querendo fechar o Supremo. O senhor não pode aceitar isso, general. O senhor é um homem que sabe pensar. Eduardo Ramos também, o senhor não pode aceitar uma coisa dessa. Eduardo Pazuello também, todos são generais importantes e que sabem pensar. O senhor não pode estar fazendo esses rolezinhos com ele de uma forma a diminuir a nossa nação. O senhor está ajudando a declinar a nação também. Por favor, Forças Armadas, faça a contenção, faça a intervenção e não aceite esse mentiroso presidente, esse falso presidente, declinar a nossa nação. Coloque ordem, faça realmente as leis ser cumpridas e organize isso, Forças Armadas. Por favor, faça a intervenção no banana e no bananinha também, que não pode esse bananinha fazer ameaça. Nós não somos realmente brasileiros que aceitamos ameaça. Aqui o banana do nosso presidente, o banana, o mentiroso, o falso homem, o falso presidente, também falso médico. Ele fala que não é médico, mas adora receitar a cloroquina. Meus amigos brasileiros, pátria amada, todos que tiveram gente queridos mortos até hoje, que são mais de 29 milhões, pode entrar contra esse falso presidente aqui e receber valores de aposentadoria sobre a cloroquina. Ele gastou milhões e milhões de dinheiro na Índia para trazer a matéria-prima para fabricar a cloroquina. Ele não é médico, não sabe nada desse vírus, não sabe nada da doença que está acontecendo na nação, mas gosta de receitar a cloroquina. Então eu quero alertar os meus amigos patriotas, todos que tiveram entes queridos mortos, pode entrar contra o Estado, através desse falso presidente, e pedir valores aí bastante significantes, dizer que eles morreram porque esse falso médico aqui informou a cloroquina. É importante vocês pegarem um bom advogado, de uma maneira coletiva, todos os entes que morreram, pode realmente colocar o Estado para indenizá-los.
a todas essas mortes que aconteceram na nossa nação.